A pergunta que não quer calar. Sem simpatia, essa é a pergunta prática do ponto de vista prático, respeitando muito o senhor como candidato, como ex-juiz de direito, como ex-governador, mas a pergunta que não quer calar. O senhor roubou ou o senhor não roubou dinheiro do cidadão carioca? Bom, essa pergunta, vinda de um profissional do direito, ela tem que ser respondida até com um requinte técnico, né? Quando é que se comprova que alguém roubou alguma coisa? Quando está demonstrado nos autos que o dinheiro público, de alguma forma, foi parar na minha mão, né? No processo penal, não há absolutamente nenhuma comprovação. A delação que foi feita pelo ex-secretário de Saúde, o doutor Edmar, ela é nula. Não se pode admitir uma delação em que o delator fala e não apresenta absolutamente nenhum elemento de corroboração. Os elementos de corroboração não podem ser obtidos depois da fala do delator, porque isso no direito penal se chama fishing expedition. Uma das maiores operações de fishing expedition do direito penal e processual penal, nós vamos estudar no caso que me envolveu. Tudo foi meticulosamente organizado para permitir o golpe de Estado contra mim. E há muita gente envolvida que, provavelmente, por interesses escusos, aceitaram fazer parte disso. Desde o momento em que há uma escuta telefônica estranha envolvendo o Luiz Roberto Martins, que diz naquela escuta telefônica de uma forma jocosa, dizendo que o Bretas queria me perseguir porque o Bolsonaro tinha prometido a ele uma cadeira no Supremo, ele vai e diz que havia sido feito um acerto comigo. Não ficou comprovado nos autos pela investigação, o que seria adequado, que se fizesse uma investigação, se comprovasse. Houve algum pagamento a qualquer pessoa mencionada pelo Luiz Roberto Martins? O Instituto Unir recebeu algum dinheiro que não lhe era devido, porque até hoje, Zema, o Tribunal de Contas da União e o próprio governo do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, não ingressou com ação de improbidade, porque eu não respondo a nenhuma ação de improbidade sobre nenhum dos fatos envolvidos no processo de impeachment. Não é estranho? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não entrou com ação de improbidade contra mim? Você me faz uma pergunta. Né? Você desviou dinheiro? Se já estão passados, né, dos fatos mais de 2 anos, praticamente, por que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não ingressou com ação de improbidade contra mim? Por que as ações penais foram anuladas? Porque o juiz que conduziu a investigação inicial, ele não poderia iniciar a investigação envolvendo um governador de Estado. Então, o juiz irá ser responsabilizado futuramente, mas ele já se declarou suspeito. No momento que ele faz a investigação, ele não é suspeito. Quando o caldo está entornado, o impeachment já tinha sido consumado, a denúncia contra mim tinha sido recebida, o juiz que apreendeu os contratos de advocacia da minha esposa se dá para o suspeito. Então, se você olhar o seguinte, me responde a pergunta. Se tem um nome de um governador numa escuta telefônica, qual é a conduta do juiz quando o nome é mencionado? Fazer o que com o processo? Remeter para onde? STJ. E o que ele fez? Ele me investigou durante 2 meses. Foi feita a busca e apreensão, apreenderam os contratos da Helena. Por que apreendeu o contrato de advocacia da Helena, cuja na Ordem dos Advogados do Brasil provocada já arquivou o processo? Por que apreenderam os contratos da Helena indevidamente, se ela não era investigada, mas ela tinha um sobrenome? Witzel. E o juiz de primeira instância, você acabou de me responder, você é um profissional. O juiz, ao ouvir o meu nome na escuta telefônica, ele deveria imediatamente remeter ao STJ. Mas, na verdade, a pergunta que eu lhe fiz não é se ficou comprovado nos autos. É se houve fraude ou se não houve fraude. Evidente que não. Agora, olha só, o empresário Edson Torres disse, em depoimento de 2018, que junto com o empresário Vitor Hugo Barroso, pagou 980 mil ao senhor, mesmo antes de começar a sua campanha. Ele fala que, para garantir a sua subsistência, caso o senhor não fosse eleito, não tivesse êxito,
acrescentando que o senhor iria conseguir contratos que tinham deixado de existir no governo anterior de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Isso. Seja sincero, candidato, isso é verdade ou não é verdade? Ô, Zema, você já foi no presídio várias vezes, não foi? Centenas. Centenas de vezes. O Edson Torres, quando ele estava preso, ele prestou um depoimento à Polícia Federal. Vou te mandar o vídeo. Ele, ao ser perguntado pelo delegado e pelo procurador da República, ele disse o seguinte: eu nunca tive nenhum encontro com o governador Witzel. Aliás, eu encontrei com ele uma única vez no partido, que eu fui apresentado a ele e depois nunca mais eu estive com ele. E eu não tratei com o governador Witzel absolutamente nada. Quando perguntado na mesma situação sobre o secretário Edmar, ele falou: em relação ao Edmar, eu me reservo a falar em juízo. Curiosamente, este cidadão é colocado em liberdade. E ao ser colocado em liberdade, ele voluntariamente, anota aí o que eu estou falando, você é advogado, voluntariamente ele procura o Ministério Público e faz uma confissão espontânea. Eu fico um tanto quanto intrigado se alguém que está numa prisão temporária por 5 dias, porque o outro que havia sido preso, os outros que haviam sido presos, não falaram nada. Por não ter falado nada, ficaram 1 ano presos, até que se consumasse o impeachment. Sim. O Edson Torres saiu da cadeia e fez 2 depoimentos, narrando esses fatos. Eu vou te dizer, talvez você não saiba, que o inquérito está sigiloso, ele até hoje não apresentou um extrato do que ele está falando, de onde ele sacou esse dinheiro. Ele não apresentou absolutamente nenhuma prova de onde ele sacou esse dinheiro para pagar quem quer que seja. E olha que é. Mas o senhor, como dinheiro. juiz de direito, o senhor sabe que Só fazer uma correção? Sim. Eu nunca fui juiz de direito, eu fui juiz federal. Juiz federal, perdão. Nada contra o juiz de direito, Sim. mas eu fui juiz federal. O senhor, como ex-juiz federal, agora vamos convir que nessa tipologia penal não é de se esperar que o dinheiro deixe rastro. Na verdade, o próprio tipo penal, ele já subentende-se que não vai encontrar rastro do dinheiro. Então, o senhor, como juiz federal, o senhor fala assim: Zema, mas não tem um rastro do dinheiro. Mas nesse tipo de crime, o dinheiro não tem rastro. Sim, evidentemente que se eu estou falando que você sacou 980 mil reais, não se saca 980 mil reais da árvore. O dinheiro não sai tem que sair de algum lugar. Uhum. Se ele é coautor do crime, nós não estamos falando de uma testemunha. Lembra lá da hora de processo penal? Uhum. A confissão de um crime que é material por si só é insubsistente. O crime que tem materialidade é preciso que a prova apresente a materialidade. A prova indiciária, como é o caso, nem é o caso aí, porque não é prova indiciária, nós estamos falando de um corréu. Ele fez uma confissão. A confissão do corréu não tem valor jurídico. A confissão do corréu não vale nada se não tiver elemento de corroboração. Então, do ponto de vista jurídico, aí você me perguntou como juiz, não era nem para receber a denúncia.